Deus. Mateus, capítulo 8, versos 23. Glória a Deus. E você vai glorificando a Deus, você vai adorando a Deus, porque quanto mais nós adoramos, quanto mais nós glorificamos, mais nós atraímos a presença do Espírito Santo de Deus. Fui incumbida para trazer a palavra hoje, e mesmo com tantos anos de ministério, tantos anos já ministrando, sempre há uma responsabilidade muito grande, irmãos. Pode ser uma palavra comprida, média, seja qual for, ministrar diante do altar, ministrar a palavra de Deus é uma responsabilidade, é um compromisso muito grande. Por quê? Porque nós vamos estar ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Então, sempre antes de ministrar uma palavra, a palavra ela primeiro ela tem que falar comigo. Aquela palavra que eu vou ministrar, primeiro ela tem que tratar na minha vida. Ela tem que tratar e falar profundamente comigo primeiro, para depois então eu passá-la a palavra. E talvez você vai ver uma passagem que você já ouviu muitas vezes, muitos pregadores, muitos ministros já pregaram essa palavra. Mas essa palavra dessa noite, ela mexeu muito com o meu coração. Eu tinha preparado uma outra palavra, que eu ia pregar sobre o apóstolo Paulo, sobre a conversão do apóstolo Paulo. Eu preparei toda ela. E o Espírito Santo, numa das madrugadas que eu estava orando, ele disse: prega essa palavra. E aí eu fui ler essa palavra. Ele disse exatamente isso que eu quero. E eu disse: então trata na minha vida, Senhor. E ele tratou. Vamos para a palavra que diz assim, lá em Mateus, capítulo 8, versos 23. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. E de repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês estão assim, tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Jesus começou o seu ministério, de fato, na verdade, ele começou o ministério dele depois do batismo nas águas. Depois que João Batista, ele se encontrou com seu primo João Batista, desceu as águas do batismo, e logo em seguida, Jesus foi levado ao deserto, e ali ele ficou 40 dias e 40 noites. Uma história que você já conhece, né? Que nem diz, quando Deus criou o céu e a terra e o mar. Aquela história que a gente já conhece desde criança, contada. Mas Jesus me levou a ministrar essa palavra, trouxe ao meu coração sobre o meu chamado, sobre o chamado de Deus na minha vida. E ele levou a dizer: eu também tive um chamado. Jesus também foi chamado. Ele foi enviado por Deus pelo seu Pai. Ele deixou o seu trono, ele deixou a sua casa celestial, ele deixou o conforto dos céus, ele deixou o conforto de estar do lado do seu Pai, para cumprir uma ordem do seu Pai, para cumprir o ide do Pai. Deus falou assim: filho, eu preciso que você desça a terra. Filho, eu preciso que você vá até a terra, não como espírito, mas como homem. Não como santo, mas como homem
Você vai nascer de uma mulher. Você vai ser gerado no ventre. Você vai nascer de uma mulher. Você vai nascer como homem. Vai estar sujeito como homem. Vai estar sentindo como homem. Vai ter os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas dores. Mas eu preciso que você vá. Porque eu preciso salvar o meu povo. Eu preciso salvar a humanidade. E para isso eu preciso que você vá à terra. Então, o ministério de Jesus, na verdade, ele começou depois, quando se cumpriu, na verdade, o batismo. Não é assim? Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos de coração, nós convidamos Ele para entrar em nossa vida. Logo vem o convite para descer as águas, porque as águas do batismo, ela lava o nosso pecado, ela nos purifica. As águas do batismo, ela purifica-nos de todo o pecado, né? E nós matamos a nossa velha criatura para viver uma nova criatura, uma nova vida com Cristo. Já não era mais Erenilda lá, agora depois do batismo, uma nova Erenilda nasceu. Uma nova mulher nasceu, agora dirigida por Deus, dirigida pelo Espírito Santo de Deus como nova criatura. Então Jesus, ele teve que passar por esse processo, por essas etapas. E depois ele foi levado lá no deserto. E lá no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites. Ele era o Filho de Deus. Ele era Jesus. Ele era santo, mas era necessário que ele passasse por isso. Ele foi lá, e ele não foi simplesmente só por ir, ele foi lá para ter mais intimidade com o Pai dele. Ele foi lá para entender o projeto do Pai dele. Ele foi lá, ele disse: eu preciso passar por isso como homem. Lá ele jejuou. Diz a palavra de Deus que lá ele foi tentado pelo diabo. Lá ele sofreu as tentações da carne. O diabo muitas vezes, ele espera uma fragilidade da nossa vida para nos tentar. Ele espera um momento em que estamos fracos, frágeis, para então fazer a sua ação. E o diabo disse: ele é o Filho de Deus, mas ele está aqui como homem. Ele é o Filho de Deus, mas ele está em carne. Ele é o Filho de Deus, mas como homem ele tem fome, como homem ele tem sede, como homem ele tem necessidades. E é aí que eu vou provar, é aí que eu vou derrubar o Filho de Deus, é aí que eu vou derrubar o projeto de Deus nessa terra. Mas diz a palavra de Deus que o diabo ele não conseguiu. E depois, passados 40 dias, eu não vou contar a história toda, porque eu quero chegar no meu objetivo desta palavra. Então veio os anjos e serviram Jesus. Serviram ele, mataram a fome, mataram a sede, vestiram Jesus. Você já pensou você sendo servido pelos anjos? É glorioso demais. É glorioso demais ser servido pelos anjos. Mas diz a palavra de Deus que os anjos foram e serviram Jesus. E depois disso, então, depois disso, começa o ministério de Jesus. Depois que Jesus passou por esse processo, foram só apenas 3 anos de ministério. Foram só 3 anos de ministério, foram só 3 anos de chamado, foram só 3 anos para se cumprir o que Deus queria. E então começou a peregrinação de Jesus pela terra, pregando, curando, realizando milagres, transformando vidas e discipulando, levantando discípulos, levantando seguidores através da palavra. E dentro desses discípulos e seguidores, ele separou alguns para estar mais perto dele, que foram os 12 apóstolos. E ainda no final, deu um jeitinho de puxar o tapete, né? E ainda no final, deu um beijinho ainda,
perdeu. Mas eu quero falar sobre o ministério de Jesus, sobre o chamado de Jesus. Jesus, ele começa a ensinar, ele começa a pregar, e ele começa a ver que ele precisa levantar a pessoa que estivesse do lado dele, porque ele sabia que seria curto o chamado dele, seria curto o ministério dele na terra, seria curto o que Deus pediu para que ele fosse fazer. Então ele tinha que correr, ele tinha que correr quanto tempo, diz: eu preciso levantar pessoas, para que quando se cumprir o que Deus me pediu para fazer, eu preciso que fique aqui na terra pessoas que irão dar continuidade naquilo que eu vim fazer. Pessoas, homens, que estarão prontos para dar continuidade no projeto de Deus, no projeto do meu Pai. O projeto maior, o sacrifício maior, Jesus ele veio fazer. Mas ele precisava levantar. E eu estava lendo um pouquinho antes dessa passagem que eu li sobre Jesus acalma tempestades. Eu li que o Senhor Jesus, ele começou a chamar pessoas para estar junto com ele. Ele passou diante de uma praia, e ali tinha dois pescadores. E ele olhou, visualizou e disse: ei, sigam-me, que agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Mais adiante ele viu mais 2 pescadores. E aí ele disse: ei, siga-me, e eu vos farei pescadores de almas. Vocês deixarão de ser pescadores do mar, de peixes, de animais, para ser pescadores de almas. E eu me chamou a atenção nesse momento, em qual eu me elevei a ministrar essa palavra, porque Jesus logo em seguida ele pregou o Sermão do Monte. Foi uma das primeiras pregações de Jesus mais longa, a pregação do monte. Ele subiu e viu que uma grande multidão o acompanhava, uma grande multidão o cercava, uma grande multidão estava perto dele, curioso, ansioso, precisando ver o que iria acontecer, o que Jesus iria fazer, porque a fama de Jesus foi muito rápido. A notícia de que Jesus de Nazaré estava anunciando a palavra, que Jesus de Nazaré estava pregando, que Jesus de Nazaré estava curando, que pessoas enfermas chegavam até Jesus e ele estendia a mão, curava. Pessoas endemoniadas chegavam até Jesus e Jesus expelia os demônios. Pessoas que estavam sendo atormentadas pelo diabo, o Senhor estava libertando e a palavra estava sendo pregada. Então Jesus, ele observou isso, ele subiu no alto de um monte e começou a pregar, e começou a ensinar. E diz a palavra de Deus que me chamou a atenção, que aqueles 4 ainda discípulos, que ele não tinha os 12 ainda até aquele momento, se achegaram mais perto de Jesus. Olha só, a multidão ficou lá embaixo, mas os seus discípulos, os discípulos a qual ele chamou, chegou mais perto de Jesus. E aí Jesus começou a ensinar. O que eu aprendo nessa palavra aqui? Antes de Jesus pregar, ele pregava por parábolas. Ele contava histórias. Ele contava parábolas para ministrar a palavra de Deus, para ensinar ao povo. Mas as parábolas para o povo eram algo ainda misterioso, eles não entendiam. E os discípulos também não entendiam. Mas sabe o que Jesus fazia com os seus discípulos, aqueles a qual ele chamava para perto dele? Ele revelava as parábolas para eles, mais de perto, com mais intensidade.
cidade. Ele revelava e dizia: sabe o que eu quis dizer com esta parábola? Isso, aquilo. Se vocês ouvirem as minhas palavras e obedecer e ouvi-las com atenção, o Espírito vai revelar a vocês. O que eu quis dizer com isso? O que eu quis dizer com aquilo? E um pouquinho antes, Jesus ele pregou uma parábola e que ele falou dos dois fundamentos, dos dois caminhos. E aí Jesus disse assim: olha, escute o que eu vou dizer para vocês. Eu vou contar uma história, eu vou contar uma parábola. Havia um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Havia um construtor que fez o projeto da sua casa e começou a edificar em cima de uma rocha, em cima de uma pedra. Mas logo veio o vento, logo veio a chuva, logo veio a tempestade, logo veio um trovão e deu com ímpeto contra aquela casa. E a casa ela não caiu, a casa ela ficou intacta. Mas havia um outro homem tolo, um outro homem que não tinha sabedoria, também quis fazer a mesma coisa que o homem que edificou a casa sobre a rocha. Porém, ele edificou a casa sobre a areia, sem fundamento, sem pedra. Ele edificou uma linda casa ali, sobre a areia. Quis fazer a mesma coisa, porém sem a rocha. Mas os mesmos efeitos que o homem que construiu a casa sobre a rocha teve o homem que construiu a casa sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, veio os trovões e deram com ímpeto contra a casa edificada sobre a areia. Qual foi o resultado? Aquela casa se tornou em ruína. E aí Jesus disse assim para os seus discípulos: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Eu aprendo nessa passagem, quando eu li sobre Jesus, que subiu no barco e seus discípulos foram com ele para o outro lado. Eles estavam indo para Gadar. E o que eu aprendo nessa passagem aqui, 3 pontos muito importantes para a minha vida. Muito importante. E o que eu tenho que levar para a minha vida toda e pôr em prática. Jesus pregou sobre uma parábola sobre a casa. E logo em seguida, ele repreendeu um vento, ele repreendeu uma tempestade. Aqui no título diz assim: Jesus acalma a tempestade, mas eu coloquei para mim como título assim: a tempestade não mata. A tempestade, ela não vai nos matar. A tempestade não vai fazer com que o teu barco vá afundar. Mas há uma diferença aqui. Por que isso, pastora? Porque as tempestades, elas têm matado, elas têm destruído, elas têm afundado barcos. Mas vamos trazer para o mundo espiritual, que tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus ministrava na palavra, tinha o cunho espiritual e o cunho prático também. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele disse: eu vou ensiná-los, eu vou instruí-los e eu vou prepará-los. Vocês têm que estar preparados. Primeiro ponto, para que a tempestade não venha me matar, eu botei aqui: estar atento ao chamado do Mestre, ter convicção do seu chamado e saber que Jesus estará com você.
olhou dentro dele e disse assim: é esses, eu vou chamar. E logo em seguida os dois pescadores olharam para Jesus, ouviram o chamado de Jesus. E o que eles fizeram? Pai, o que eu devo fazer? Espera um pouquinho, eu estou consertando a rede. Ei, espera um pouquinho, eu vou lavar o barco. Ei, espera um pouquinho que eu vou falar com meu pai, com meu chefe. Espera um pouquinho, eu não posso ir agora, Jesus. O Senhor pode me esperar? Não. O que eles fizeram? Eles largaram tudo o que estavam fazendo e foram seguir Jesus. E eles não perguntaram o que eles iriam fazer, o que Jesus queria com eles. Simplesmente eles ouviram o chamado de Jesus. Jesus, ele nos ensina que nós temos que estar atentos ao chamado. E Ele está falando, igreja. Ele está falando. E Ele está falando com palavras tão fortes aos nossos corações nos últimos dias, que a gente pode sentir e ouvir a voz dEle. E quando eu li essa palavra, eu disse: eu tenho que estar atenta. Eu tenho que estar atento do que Deus está falando nesses últimos dias, o que Ele quer. Qual é o propósito dEle nisso? Eu preciso entender o propósito. Não, eu não preciso entender. Eu preciso obedecer. Eu não preciso primeiro entender, eu preciso obedecer. E entender que Jesus é que está me falando, é Ele que está agindo na minha vida. E é Ele que vai estar comigo em todos os momentos. Jesus, Ele ensina que nem quando nós vamos fazer, eu vou usar um exemplo aqui bem prático, a carteira de motorista, né? Quem não tem carteira de motorista, levanta a mão aí. Vai ter, em nome de Jesus, para quem quer, né? Toma posse. Quando eu estava me preparando para fazer a carteira de motorista, era um sonho, desde adolescente, era um sonho. Ai, um dia eu vou dirigir. Era um sonho, eu sonhava estar entrando dentro de um carro, atrás de um volante. E aí um dia eu contei, infelizmente a gente às vezes conta para pessoas que não sonham com a gente, né? Infelizmente, é um conselho: sonha e entrega nas mãos de Deus e faça, não conta. Só se você vê que realmente a pessoa é de Deus, porque se não for, não conta. E eu fui contar, falei assim: ai, sabe que hoje eu sonhei, eu sonhei que eu chegava aqui em Joinville e eu tinha ido embora. E olha que eu não tinha saído de lá ainda. Eu tinha ido embora e voltei e eu vim dirigindo um carro. Eu estava dirigindo um carro e eu estacionei o carro na garagem da casa do meu pai. E meu pai naquela época não tinha garagem. Nem morava na casa que hoje ele mora. E eu sonhei. E eu contei esse sonho para essa pessoa. Aí essa pessoa disse: é ruim, hein? Falou bem assim pra mim: olha o teu tamanho, como é que tu vai conseguir alcançar o pedal? Ai, que tristeza, hoje você pequenininho. Ai, tu não vai conseguir alcançar o pedal do carro. Não vai conseguir. Tu sabe que aquilo me bateu uma tristeza no meu coração. Eu achei que realmente eu nunca ia conseguir. Mas esse sonho nunca morreu dentro de mim. Ele ardia dentro do meu coração cada vez mais. Então, quando a gente vai dar o processo para dar entrada nesse sonho tão grande que é a habilitação, ter a habilitação na sua mão para poder dirigir, você tem o processo, você tem as etapas, não é verdade? Então, as primeiras etapas é você arrumar os seus documentos, preparar tudo, pagar, que infelizmente tem que pagar tudo, né? A gente paga tudo da entrada. Depois vem o processo da teórica. O que é a teórica? Você sentar numa sala, vem os exames, vem a teórica, aí você entra numa sala de aula para você ter a aula sobre todas as leis de trânsitos. Né? Gente, coisas que hoje a gente vê que a maioria dos motoristas não usam, né? Às vezes eu fico até brava. Esse aí não fez autoescola, não fez a teórica. Então, mas ali a gente passa o processo da teórica, a gente ganha uma apostila, o professor vai lá, nos ensina, ele ensina as
placas, ele ensina os sinais de trânsito. Olha, você não pode entrar nisso, não pode entrar naquilo, você tem que estar atento a isso, cuidado com isso. Olha, quando você estiver no trânsito, o que você deve fazer? Quando você vê uma placa de pare, quando você vê uma placa que pode ir, quando você estiver no semáforo, tem 3 luzinhas, né? Começa assim, 3 luzinhas, uma vermelha, uma laranja e uma verde, e sinaliza o que você deve fazer. E aí eles começam a ensinar: olha, a luzinha vermelha é para você estar parado, você não está liberado para prosseguir, toma cuidado. A laranja, fica atento, porque o sinal vai fechar ou o sinal vai abrir, vai fechar. E a verde é que você está liberada para conduzir tua condução, o teu carro. E a gente vai aprendendo tudo isso. Amém? Veio a prova. Agora passa na prova da teórica e vai lembrar tudo o que o professor disse. Vai lembrar todos os pontos importantes. E é uma finalidade de marca aqui, marca lá. E o teu coração começa a agitar, a tua alma começa a dar aquele nervosismo, dar aquele frio na barriga. Mas a ansiedade e a vontade de ser uma pessoa habilitada para dirigir é tão grande que você enfrenta aquela prova, não é verdade? Você enfrenta o frio na barriga, você enfrenta o teu medo, você enfrenta tudo e vai. Passou na prova da teórica. Aleluia! Você até chora, né? Mas vem a prova prática agora. E a prova prática é o que vai te dar a tua habilitação. Aí vem o professor, traz o carro, você entra para dentro. Aí ele começa. Primeira coisa, ajusta isso, ajusta o banco, ajusta o retrovisor. Vê se você está conseguindo enxergar esse ponto, esse ponto, esse ponto. Coloca o cinto. Nunca esqueça, irmão, isso aqui é o mais importante. Bota o cinto. Veja que tem motorista que anda sem cinto. Tá fora da benção. Bota o cinto. Agora, e ele vai ensinando passo a passo como você tirar como você conduzir. Gente, é um sonho. É uma maravilha. Primeira vez que eu peguei o volante, eu me sentia uma mulher gigante. Ai, que orgulho. Eu toda orgulhosa, tô dirigindo. Não sabia nada, né? Primeiro dia assim foi uma coisa, depois outro dia, um medo até de entrar dentro do carro, né? Levava cada xingão do meu professor. E eu comecei a lembrar, né, das palavras que falaram para mim lá atrás. Mas eu comecei a acreditar e a confiar. E aí fiz toda a prova. Agora fiz toda a aula. Vem a prova. A prova prática. Gente, se você não tiver convicção, você morre ali antes de dirigir. De tão nervoso que você fica. Treme a alma, treme o espírito, treme a carne, treme tudo. Gente, parece que a gente some. Não é verdade? Quem passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Porque eu passei, gente, cheguei a chorar. Ainda mais quando eu rodei a primeira, então, né? Chorei largado, que ele diz o pastor. Vim chorando lá de Distância Velha, Novo Hamburgo. Tanto que eu chorei. Não podia ter. Eu tinha uma meta, eu tinha que passar na primeira. Aí passei na segunda, glória a Deus. Né? Então, passei na segunda, gente, foi uma alegria, foi uma emoção, foi algo extraordinário. Eu chorei, eu desci daquele carro, quando o condutor disse assim, parabéns, você passou, eu abracei ele e disse, ai, glória a Deus. Eu disse, meu Deus, eu não tenho glória a Deus para mim, mas eu glorifiquei a Deus. E o pastor se escutou de lá de onde ele estava, eu gritando, dando glória a Deus. Eu glorifiquei, eu rendi a ele toda a honra e toda a glória, porque eu tinha certeza que eu ia sair dali habilitada. Mas vim para casa, fui direto para a igreja, tinha os irmãos trabalhando lá. Falei, eu passei, eu estou habilitada. Tinha um ano ainda, né? Mas habilitada era a provisória, mas para mim era tudo. Era uma alegria, era uma conquista, era um sonho, uma realização. Acabou por aí, irmãos? Não. A teórica
habilitou a você passar para a prática. A prática te habilitou você a ser habilitado. Agora vem a experiência. Você vai ser só um bom condutor, um bom motorista, quando você pegar o teu carro e andar sozinho no trânsito. O trânsito, o dia a dia, é que vai te habilitar de verdade a ser um bom condutor. O dia a dia vai fazer com que você adquira a experiência, que você conheça, porque as leis de trânsito mudam sempre, na verdade. Hoje a rua é assim, amanhã já não é mais assim, já é de outro jeito. Hoje ela tem uma entrada, ela me habilita a entrar por essa rua, amanhã já está uma placa ali, é proibido, é contramão, vai por lá. A gente tem que saber de tudo, a gente tem que aprender. No trânsito você vê motoristas bons, você vê motoristas ruins, você vê motorista péssimo, você vê motoristas bons, delicados, que deixa você passar, principalmente quando é mulher, né? Quando tem os motoristas que vê que quando é mulher, eles botam o carro pra cima da gente, não tem medo, para ver a gente se assustar no volante. Então, o dirigir no dia a dia é que nos habilita a ter experiência, a nós termos mais cuidado no dirigir, a conhecer a cidade que nós estamos, os trânsitos que nós estamos percorrendo o nosso carro. Com Jesus é assim. Jesus, ele disse assim para os seus discípulos: eu vou ensinar vocês, primeiro na teórica, que foi na palavra, foi na ministração, foi pregando, foi conversando, foi levando a eles a entender a palavra, os mandamentos. Ele foi pregando, ele foi ensinando. Depois Jesus, ele leva os seus discípulos para a prática. Ele leva para a prática. E é ali na prática que você vai mostrar se você realmente quer ser habilitado por Ele. Se realmente você quer ser habilitado por esse sonho, por esse projeto, por esse chamado qual Ele está te chamando.